Salve, salve, guerreiro! Como é que vai? Tranquilidade? Pois muito bem. Nessa aula a gente vai resolver agora o exercício 9 da aula 22 sobre óptica geométrica. Então, se você está com a apostila, abre lá na página 73 para você acompanhar a leitura do problema, tá certo? Então, ó, o problema 9 diz o seguinte, ó. Uma pessoa de 1,80 m de altura está em pé ao lado de um edifício de altura desconhecida. Num dado instante, a sombra dessa pessoa, projetada pela luz solar, tem uma extensão de 3 metros, enquanto a sombra do edifício tem uma extensão de 80 metros. Qual a altura em metros do edifício? Então ele está mostrando para a gente o seguinte, ó, você tem um prédio, certo? Você tem um prédio, ó, o meu hackzinho já montou aí para mim, né? Então vamos botar aqui a porta do prédio, vamos botar aqui a janelinha do prédio, pá, janelinha do prédio, beleza. Esse prédio, ele tem uma altura de 80 metros, tá? Ah, não, perdão. A altura do prédio é o que a gente quer descobrir, tá? A altura do prédio. E aí, próximo ao prédio, você tem uma pessoa, né? Cuja altura da pessoa, né? Vou chamar de Hzinho, ela é de 1,80 m. Então, essa pessoa tem 1,80 m, tá certo? E aí, qual é o bizu? Deixa eu tirar daqui, porque eu vou ter que botar a sombra. Então, essa pessoa aqui tem uma altura de 1,80 m. Tá. Num dado instante, a sombra dessa pessoa... Então, beleza. Você tem a luz solar, né? Então, vamos botar o sol aqui, ó. Oh, beleza. Certo? Então, a luz solar, ela está fazendo uma sombra, ó, nos dois objetos ao mesmo tempo, nos dois corpos ao mesmo tempo, né? E aí que... você tem aqui o tamanho da sombra da pessoa e o tamanho da sombra do prédio, tá? Então, num dado instante, a sombra dessa pessoa projetada tem extensão de 3 metros. Então, essa sombra aqui, que eu vou chamar de Lzinho, tá? Ela tem 3 metros, tá? Enquanto a sombra do edifício tem uma extensão de 80 metros. Qual a altura em metros do edifício? Então, ó, a sombra aqui do edifício, eu vou chamar de Lzão, tem 80 metros, tá? Então, se repara, ó, que você tem esses dois triângulos da sombra projetada, né? Pela luz do sol. Então, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai fazer o seguinte, ó. A altura do prédio, tá? Em função da altura da pessoa, ela tem que ser igual à sombra do prédio, tá? Em função da sombra da pessoa. Beleza? Então, você tem essa proporcionalidade aí, tá? A altura do prédio é o que a gente quer descobrir, certo? A altura da pessoa é 1,80 m, tá certo? A sombra do prédio é 80 metros, e a sombra que a pessoa faz no chão é de 3 metros. Show? E aí, meus amigos, é só multiplicar cruzado aqui, tá? Então, como é que isso vai ficar? Ó? Isso aqui vai ficar, ó, 3 vezes H é igual a 1,8 vezes 80, tá? Então, ó, o H vai ser igual a 1,8 vezes 80 dá 144, tá? O 3 que estava multiplicando passa para cá dividindo. Então, ó, a altura do prédio será de 48 metros. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Então, essa daí é a resposta do problema, tá? Mole, mole, fácil, fácil, né? Tranquilão. Então, mais um problema aí de semelhança de triângulo, tá? Então, muito obrigado pela atenção, obrigado pela paciência. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, tá? Ademais, muito obrigado pela atenção e tchau.